capítulo de número 22 de Apocalipse. Por favor, pegue a sua Bíblia. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Eu quero convidar a todos os nossos irmãos para buscarem a Deus em oração, e nós vamos orar nesse instante com a oração do presbítero Marcelo, que vai orar por todos nós nesse instante. Vamos orar com o nosso irmão presbítero Marcelo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, porque o Senhor tem feito maravilhas, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Agradecemos, Senhor, pelas bênçãos derramadas, Senhor, sobre todos nós. Agradecemos, Senhor, porque sabemos que no momento difícil que estamos vivendo, Senhor, mesmo assim o Senhor tem estado ao nosso lado. Que o Senhor não nos desampare, Senhor. Senhor, através da tua mensagem de hoje, Senhor, o Senhor possa estar falando ao coração de cada irmão e de cada irmã que está ouvindo, Senhor. E nós possamos, Senhor, estar esperançosos, Senhor. Que o Senhor possa estar trazendo a paz, Senhor, na vida de cada um de nós. Temos que, diante das dificuldades, Senhor, nós devemos mais e mais, Senhor, estar com os nossos olhos em Ti. O Senhor esteja falando também, Senhor, aos governantes, Senhor, do nosso país, Senhor. Que o Senhor esteja dando a direção, Senhor, a cada um deles, Senhor. Temos que muitos ainda estão sem saber qual caminho tomar, Senhor. É verdade. Que o Senhor possa estar falando, Senhor, esses, para que eles possam, Senhor, fazer aquilo que há de melhor, Senhor. Para que logo, Senhor, brevemente, Senhor, possamos estar saindo, Senhor, dessa situação de epidemia que estamos vivendo, Senhor. Mesmo assim, Senhor, te agradecemos, Senhor. Vemos que o Senhor é aquele que está no controle de todas as coisas. E nós colocamos todas as nossas dificuldades e as nossas tristezas, Senhor, diante de Ti, Senhor. Obrigado, Senhor. Mais uma vez eu te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós vamos orar nesse instante para ouvir a palavra de Deus. Eu quero convidar para orar nesse instante a nossa irmã Marlene, que vai orar. Ela me mandou uma oração e quero colocar aqui para todos os irmãos. Deus, nosso Pai, te agradecemos, Pai, o dia de vida que o Senhor dá. Te agradecemos, Pai, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua misericórdia que se renova a cada dia nas nossas vidas. Pai, nós te agradecemos, Pai, porque podemos sentir o teu amor, podemos sentir, Senhor, a tua proteção, podemos, ó Pai, sentir a tua presença em nossas vidas. Pai, louvado seja, Senhor, o teu santo e bendito nome, Pai, porque o Senhor é bom, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor cuida do nosso povo, do teu povo, Pai. Pai, obrigado, Senhor. Pai, continua nos abençoando, Senhor, continua guardando, protegendo, livrando, Senhor. Olha, Deus bondoso, para
povo que sofre, Pai, pelos enfermos, ó Pai. Lembrando, Senhor, dos idosos, ó Pai. Lembrando da dona Ana, Pai, que está enferma numa cama, Pai. Olha, Senhor, para ela, Pai. Dá para ela, Pai, o consolo, Pai, de estar numa cama, Senhor Deus. Presença do Senhor, alegria do Senhor no coração dela, Senhor. Também te pedimos, ó Pai, pelo teu Manolo, pela dona Mareja, pela dona Lida. Te pedimos, ó Pai, pelo pai da Samira, Senhor. Isso, Pai. Tudo necessidade. Em nome de Jesus, temos pela ainda sendo dia, temos pelas pessoas que pedem o seu jeito querido, Pai, tem misericórdia, Senhor, como te pedimos, nós pedimos a sua misericórdia, certeza de que hoje, essa certeza que através de Jesus Cristo, o Senhor atende as nossas orações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias nesse instante. Por favor, abra aí a sua Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Apocalipse, capítulo de número 5. Apocalipse, capítulo de número 5. Mais uma vez, saudamos a todos os nossos irmãos com a graça e com a paz de Cristo, o nosso Senhor. Apocalipse, capítulo 5. Vou abrir a minha Bíblia aqui. Apocalipse, capítulo 5, para nossa meditação. O tema que nós vamos estar abordando hoje é o desfecho da história, o choro e a alegria dos que sofrem. Eu quero destacar aqui para todos vocês que quando nós estamos olhando o que está acontecendo, eu tenho a sensação de que muita gente está apavorada, com medo. E existem pessoas que não estão nem aí com Deus e nem com ninguém. Estão xingando, reclamando. Eu quero ler 2 textos antes de ler Apocalipse capítulo 5. E você não precisa abrir porque são 2 versos somente. O primeiro verso se encontra em Amós capítulo 4, verso 12, que diz assim: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. O segundo texto que eu quero ler está em Isaías, capítulo 6, verso 1, que é o chamado de Isaías, que diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas de suas vestes enchiam o templo. Por que esses 2 textos? Por um lado, a Bíblia sempre nos exorta a preparar-se para se encontrar com Deus. E parece que esse era
uma exortação que Deus havia dado a Israel, que estava andando de acordo com o que queria e estava fazendo tudo aquilo que ele achava que deveria fazer. Por outro lado, nós temos o texto de Isaías, que quando um rei muito bom como Uzias morreu, as pessoas ficaram atônitas e dizendo assim, e agora? Então Isaías foi chamado e ele viu o trono de Deus na história. Eu quero ler agora o texto de Apocalipse, porque nós vamos estar falando sobre o desfecho da história, o choro e a alegria dos que sofrem. E eu quero dizer que às vezes nós choramos, mas tem muita gente que chora de medo. Então eu quero ler para vocês aqui a visão do livro selado com 7 selos e a visão do Cordeiro. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número eram de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Meus amados irmãos, mais uma vez, nós estamos diante da palavra de Deus, que traz ao nosso coração consolo. Eu quero destacar aqui para vocês, eu estava meditando sobre isto neste dia,
Eu acho que você já deve ter notado que dos últimos 30 anos para cá, alguma coisa mudou nas histórias, principalmente nas histórias que nós temos visto de filmes e outras histórias mais. Antigamente, e para você entender o que eu estou dizendo, antigamente, todos os filmes terminavam com um final feliz, um fim bonito em que os dois viveram felizes para sempre. De uns tempos para cá, começaram a surgir algumas outras temáticas dizendo que nós não podemos confiar mais nas histórias, porque a vida não é assim, não termina bem, e às vezes esse viveram felizes para sempre não existe mais. Eu estava hoje mesmo, eu fui almoçar e estava assistindo aquele filme chamado A Bela e a Fera, e eu estava notando que quando o amor entrou na vida daquele rapaz, que era fera, tudo se transforma. Mas isso é um conto antigo. Hoje, as histórias de casamentos, as histórias de famílias, as histórias que nós estamos vendo não terminam bem. E isso tem criado, dentro da cabeça das pessoas, uma desilusão da história. A história não tem fim. Outro dia eu estava escutando uma live de alguns políticos e eles estavam dizendo aquilo que o existencialismo sempre pregou, que a gente tem que viver agora e tentar lutar agora, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, não sabemos o que vai acontecer. Hoje foi sepultado, eu acredito que de ontem para hoje, John Lewis. Foi um dos homens que se levantaram com Martin Luther King contra o racismo nos Estados Unidos, e ele estava lutando contra isso, e ele morreu hoje. E eu estava vendo muitas pessoas chorando no enterro deste grande homem que era, mas eles acreditavam que depois de Montgomery, lá em 64, não haveria mais racismo, e o racismo retornou, e nós temos visto isso em todas as partes do mundo, como a cor da pele condiz ou mostra como as pessoas são racistas. Isso é pecado, eu já disse aqui para você. Mas eu quero falar da história. Nós temos dentro da história humana um monte de ascensão de reinos e impérios que se levantaram e caíram. Nós vemos muitas coisas acontecendo nos últimos dias e nós estamos confinados agora por causa do Covid-19. No século XX, nós estamos sofrendo a morte de milhares de pessoas. Todos os dias nós notamos pessoas morrendo com dor, com tristeza. E aí eu estava vendo um senhor não, um jovem que perdeu o seu pai e perdeu a mãe também, e ele estava dizendo: nunca mais eu vou ver os meus pais. Esse é o desfecho da história. É como as pessoas estão entendendo aquilo que nós chamamos de história. E eu não quero demonstrar porque a história humana, ela tem uma falência múltipla de órgãos, porque todos os setores da história estão indo para o mesmo lugar. Quando você lê o Apocalipse, e aqui eu quero entrar propriamente no texto, o Apocalipse não é uma literatura fácil de ler, mas ela serve de consolo para a igreja primitiva que estava sendo perseguida por Nero e pelos outros imperadores que eram chamados de Césares, que mandavam matar os cristãos.
E aí eles tinham Jesus Cristo como Senhor, mas o Senhor Jesus foi para os céus e ele continua regendo a sua igreja porque ele está sentado no trono. E quando nós olhamos para isso, nós começamos a ver o Apocalipse se desenrolando, e eu quero ler para vocês aqui, Apocalipse capítulo 1, verso 17, que quando o João estava ali na ilha de Patmos e ele teve a visão do Apocalipse, ele diz assim: quando o vi, ele estava vendo a Cristo, eu caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, essas coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos da igreja, e os 7 candeeiros, e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7. O que nós vemos aqui é que o próprio Jesus, ele entra na história de João para consolar todos nós. Quem conhece Jesus Cristo sabe que há um desfecho na história. A gente já sabe o final, a gente não sabe talvez o enredo da história, como que ela vai se dar, mas a gente já tem um vislumbre de como o final dos tempos será. Um dia Cristo voltará e ele virá arrebatar a sua igreja, tirar a sua igreja daqui, ressuscitar aqueles que já morreram no Senhor, e aí ele vai fazer um só povo, mas ele vai julgar vivos e mortos. Por isso, no presente, Jesus está exortando a igreja. Nós vemos isso em Apocalipse 2, 3 a 7. Ele diz assim: ao anjo da igreja que está em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. Ele está no meio da igreja. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome. Quando nós olhamos para isso, meus irmãos, nós nos deparamos com um Jesus que está sempre diante da sua igreja. Apocalipse 4:1, aproximando-se mais do texto, nós vemos que depois destas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como a trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Isso significa que Deus está sempre nos convidando para que nós possamos estar diante dele, com ele, buscando ele. E nesse sentido, nós podemos entender que Deus ele está no céu, as coisas estão acontecendo e parece que os homens têm o domínio das coisas, mas não. É Deus que está guiando todas as coisas segundo o seu propósito. E aqui nós chegamos em Apocalipse capítulo 5, verso 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, e de todo fechado, selado com 7 selos. Quero lembrar a todos vocês que quando nós falamos em selo nas Escrituras, nós estamos falando de um lacre. Ninguém pode romper o lacre, a não ser aquele que tem autoridade para fazer isso. O lacre era usado até o começo do século passado como uma espécie de carimbo, e ninguém poderia abrir aquela carta, abrir aquele livro, abrir aqueles selos. E hoje nós colocamos o selinho na carta, e eu acho que isso também está fora de moda, porque cada vez menos as pessoas estão recebendo cartas por causa da internet,
e tudo mais, mas os selos recebiam um carimbo dizendo que eles vieram com a autoridade do correio, e o correio garante que ninguém violou aquela carta. Ele viu um livro, e esse livro estava escrito por dentro e por fora. A grande pergunta que se faz aqui, e eu conheço muitas pessoas que começam a entender o Apocalipse cronologicamente. Capítulo 5 é lá no comecinho do mundo. Eu não entendo assim. O Apocalipse é um livro complexo, é verdade, mas ele vai sempre do 1 até o 7 e depois ele volta contando a história de uma outra forma. Nós temos aqui diante de nós, João estava ali e ele viu na mão direita de um anjo, daquele que estava sentado no trono, e nós pensamos, quem está sentado no trono do universo é o próprio Deus. E tinha um livro nas mãos. Deus tem a história nas mãos. Mas a gente não sabe como que a história vai se dar. Mas há aqui uma esperança para João, porque João vê o livro do desfecho da história do universo. E aí ele faz uma pergunta: vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de se lhe desatar os selos? Veja bem que há uma pergunta na história: quem que pode desvendar o futuro para todos nós? Quem que pode fazer as coisas acontecerem diante dos nossos olhos? Quem é aquele que tem o poder para dizer que as coisas vão ser assim, assim e assado? Quem é digno de abrir o livro que está nas mãos de Deus? Satanás? Claro que não. Graças a Deus por isso. Mas nós temos aqui um vislumbre de um desespero que existem na maioria das pessoas. E aqui é interessante que o texto não nos nega isso. O verso 3 diz: ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Sabe por quê? Porque a gente tem medo da história. Você não gostaria de saber o que vai acontecer com você no futuro. E provavelmente talvez seja essa a absorção aqui do texto de mostrar esse desespero de pessoas que não podem olhar para o livro, nem mesmo olhar para ele, não podem abrir nem olhar. O verso 4 nos mostra o desespero de João. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. É interessante porque o texto nos mostra que João se sente extremamente tolhido daquilo que ele era como pessoa, daquilo que ele estava vivendo naquele instante ali. E quando você olha para isso, nós nos deparamos, meus irmãos, com algo que é maravilhoso, porque a Bíblia, ela é um livro de consolo. Ela é um livro que traz para o coração de todo aquele que crê a esperança para os que sofrem. Então é por isso que eu falei que às vezes nós choramos. Você pode não estar entendendo o que é que Deus está fazendo, mas eu quero alegrar o seu coração e trazer um conforto sobre a sua vida, dizendo assim: Deus, ele tem a história da sua vida nas mãos. Ah, mas a história já foi traçada, a história já foi desenhada. Eu creio que há um perigo de todos nós e acharmos que, já que a história está traçada, eu vou continuar fazendo o que eu sou. Não, você tem a oportunidade de querer mudar, querer ser transformado nessa noite. Você pode mudar a sua cabeça hoje. Você pode parar de pensar do jeito que pensa hoje, agora. E eu também.
E quando nós olhamos para isso, o desfecho da história nos levam a chorar. Se a gente for pensar, como que eu vou entender a história? Como que eu vou me colocar diante de Deus, diante da história? Como assim? Como que eu posso entender a história? Como que eu posso andar na história? Meus irmãos, quando nós olhamos para a história, nós podemos entender que o nosso Deus é um Deus de graça e é um Deus que sempre nos consola com a sua palavra. E aí o verso 5 diz: todavia um dos anciãos, um daqueles que eram os 24 anciãos, e eu quero destacar aqui para você, porque o número 24 ele tem uma conotação bíblica do Velho e do Novo Testamento. 12 tribos de Israel, 12 apóstolos do Cordeiro, 24 anciãos. Um desses aí, e porque não é importante destacá-lo agora, nós não sabemos quem foi, mas alguém chegou para João e diz assim: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. E aí ele está mostrando para João. Ninguém pode, nesse mundo, desvendar os mistérios da história. O que vai ser no futuro? Não sei. Mas tem um Deus que enviou o seu filho da tribo de Judá, da raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E tudo o que acontece a partir de então, no Apocalipse, começa a nos mostrar o desfecho da história. Como é que a história vai se dar? É graças a Cristo. Jesus é esse desfecho da história que traz para nós aquilo que nós compreendemos como Natal e como a paixão da Páscoa. O Natal é a vinda do Salvador. A Páscoa é a morte do Senhor. E não haveria Natal se não houvesse Páscoa. Não haveria Páscoa se não houvesse o Natal. E eu quero destacar, meu sermão não é de Natal, mas o meu sermão é sobre o desfecho da história, como a história vai se dar no futuro. E aqui eu quero destacar algumas coisas. O verso 6 diz: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Se Cristo é o desfecho da história, este cordeiro tem a perfeição da autoridade suprema. Talvez este símbolo não seja um símbolo muito comum para todos nós, mas este cordeiro tem 7 chifres. No livro de Daniel, os chifres são sinal de poder. Quando você tem 7 chifres, você tem todo o poder. O 7 ele representa uma totalidade de poder. E aqui, 7 chifres, bem como 7 olhos, ele tem toda a visão perfeita. Em outras palavras, esse que é o Cordeiro, ele é aquele que tem o poder de pegar o livro das mãos de Deus e desfazer a história e mostrar para a gente que existe uma solução que ele pode dar. E aqui nós temos os 7 chifres, os 7 olhos, que é a visão perfeita do próprio Deus, e aí os 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele toma o livro da mão de Deus e ele pode ver com perfeição todas as coisas, tudo o que o Pai mostra. Então eu quero destacar aqui para você, porque quando nós olhamos para isso tudo, meus irmãos, nós começamos a perceber a beleza que é o nosso Deus e como ele é tão grandioso em todas as coisas, tão maravilhoso que ele nos dá
assim, um desfecho da história como um todo. E aí eu quero dizer para você o seguinte, no verso 7 diz assim, veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, verso 8, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Isso é como se todas as figuras do céu se rendessem ao Cordeiro que foi morto. E é interessante que o texto diz assim, tendo cada um deles uma harpa e taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. Todas as orações são feitas em nome dele. Todos os louvores que nós proclamamos e nós cantamos é em nome dele, é para ele. Tudo se volta para ele. Mas eu disse lá que era um cordeiro como tendo sido morto. Nós jamais poderíamos entender a história da igreja, o desfecho da história de Deus, se não fosse o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que nos dá o desfecho da história, o desfecho de todas as coisas. E nesse sentido, meus amados irmãos, quando nós olhamos este ponto, nós podemos entender que é o nosso Deus que nos dá a alegria de saber que todas as coisas estão nas mãos dele. Os seres viventes, simbolicamente, em louvores e orações diante do Cordeiro de Deus. A adoração do trono é o desfecho da história. Verso 9, eles entoavam um novo cântico dizendo, verso 9, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. E eu quero destacar aqui, porque este texto nos dá aqui algumas coisas maravilhosas para a gente se apegar. O cordeiro que foi morto, ele é digno, porque com o sangue dele, ele comprou para Deus a minha vida e a sua. Você crê no Evangelho nessa noite? O nosso Deus, ele nos comprou com seu sangue. Ele pagou aquilo que era o preço por nós. Isso me enche o coração de alegria, porque eu sei que o meu Deus é maior do que todas as coisas. Ele é simplesmente maravilhoso, porque ele nos traz a graça e o amor dele em todos os aspectos. Eu quero destacar aqui porque ele comprou para Deus os que procedem de todos os lugares. Não foi só de Israel, não foi só aqui do Brasil, mas de toda tribo, língua, povo e nação. Pessoas um dia nós vamos encontrar no céu pessoas que falam os idiomas mais estranhos. Você deve conhecer uma gama de línguas, mas pessoas de todas as etnias, de todas as línguas, povos e raças. Muitos virão te adorar. E é isso que nós cremos. E essa compra de Deus não foi por todos. Talvez você possa dizer assim, eu não sei se eu fui comprado por Deus. O importante não é isso, o importante é se você crê. Porque se você crê, você foi comprado para Deus. Deus pagou o preço com o seu próprio sangue para que você pudesse ser salvo. E aí ele diz, e para o nosso Deus constituíste. Ele formou um povo de reino e sacerdotes. São súditos reais e sacerdotes e sacerdotisas. Por isso, nós entendemos que todos são iguais,
não há homem nem mulher diferentes uns dos outros. Deus nos constituiu sacerdotes e sacerdotisas que reinarão sobre a terra. E aí, eu sei que muita gente pensa nesse reinarão apenas no futuro, mas quem já está em Cristo já está reinando com Cristo. Cristo é o Senhor. Não há um milímetro em toda a terra que Cristo não possa dizer: este lugar não é meu. Ele é o Senhor da história. Ele é aquele que faz o desfecho de toda a história. É por isso que o verso 11 termina dizendo assim: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões e milhares de milhares, porque ele estava vendo já como é que termina tudo. Todos adorando o Cordeiro, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, digno é o Cordeiro de Deus. E aqui ele diz assim, né? De receber o poder e riqueza, e a sabedoria, e a força, e a honra, e a glória, e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro: seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. E você possa dizer também: amém. Eu quero dizer para você, talvez esteja chorando, talvez esteja triste, talvez você não tenha esperança na história. Há um Deus no céu que conhece a nossa dor. Há um Deus no céu que conhece a nossa história. Há um Deus no céu que sabe de todas as coisas. Por isso, você pode confiar nele e você pode entregar sua vida nessa noite. E eu quero terminar dizendo para você: não deixe esse dia terminar sem colocar a sua vida no altar de Deus. Eu quero convidar você a cantar ao que está sentado no trono. Jesus é o Senhor e Ele merece toda a honra da nossa vida. Senhor, graças nós te rendemos, Senhor, porque a nossa vida terá um final feliz. Ó Deus, nós não sabemos o enredo de como isso se dará, mas naquele dia nós vamos estar diante de Ti com milhões, milhares de milhões de pessoas adorando a Jesus, o Cordeiro de Deus. Senhor, se alguém está com medo, Senhor, se alguém está precisando de cura nesta hora, Senhor, se alguém necessita da tua palavra, Senhor, põe a tua mão sobre nós. Põe a tua mão sobre ele. Põe a tua mão sobre ela. Põe a tua paz nesse coração, ó Deus, para que ele se levante como João, como aquele homem disse a João: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá,
o Cordeiro de Deus, aquele que foi morto por nós, tem o poder para tomar o livro e desatar o selo. Desvenda os nossos olhos sobre quem nós somos, Senhor. Eu sou tão pequeno, nós somos tão pequenos, mas precisamos da tua graça. Abençoa-nos nessa noite, em nome de Jesus. E te agradecemos por mais um dia na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor insondável de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito esteja sobre você e com toda a sua casa, hoje, até o dia glorioso do desfecho da história, onde os que choram se alegrarão para sempre. Amém. Deus abençoe a todos. A história tem um fim maravilhoso. Boa noite a todos. Fiquem com Deus.